Gente, eu estava vendo uma história aqui fazendo um paralelo com Hollywood, porque é incrível, às vezes a gente acha, sabe, que nesse mundo do crime, os bandidos se inspiram no cinema, mas ao contrário, tá? O cinema com aquelas histórias cabeludas todas, vem buscar os exemplos na vida real. Olha só o que aconteceu. A menina estava com raiva do namorado. Escuta só porque a Juliana traz os detalhes. A menina estava com raiva do namorado, o namorado estava com raiva da menina, certo? Eles estavam no pé de guerra, aquela coisa toda. E ela percebeu, eu tenho força para ir contra esse rapaz, né? Até porque ele é fortinho. Vou fazer o seguinte, eu vou armar para ele. Eu não vou com as minhas mãos fazer vingança, mas vou armar a cama dele direitinho, só com o poder da fala aqui, e ele vai se arrebentar. Parece novela, mas é real. Juliana Rodrigues tem os detalhes. Por favor, Juliana. Passaia, mais um caso solucionado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Esse crime que aconteceu no dia 23 de dezembro de 2018, onde o André Cobus, na época com 17 anos, foi morto a tiros depois de uma emboscada, Passaia, que aconteceu ali no bairro Santa Cândida. O André, para a gente entender um pouquinho essa história, Passaia, ele morava em Santa Catarina, a família dele é daqui de Curitiba, mas ele morava lá em Santa Catarina. Ele veio de Santa Catarina, então, para morar com a namorada, essa jovem que a gente vê aí na fotografia, a Maiara, na época com 18 anos de idade. Eles se conheceram pela internet. O relacionamento, Passaia, não durou mais de 1 mês e meio. Mesmo depois dos dois terem terminado o namoro, o André continuou morando com a Maiara porque ele não tinha para onde ir. Ele veio aqui contra a vontade da família, que continuava lá em Santa Catarina. Ele, então, mesmo depois desse término do namoro, continuou morando com a Maiara nessa casa, só que a Maiara, Passaia, já tinha conhecido outro rapaz. Agora, para a gente entender como essa trama toda terminou, infelizmente, com a morte desse jovem, a gente conversa agora com a doutora Tatiana Guzella, que investiga esse caso. Doutora, 4 pessoas foram identificadas responsáveis por esse assassinato. Um deles já estava preso. Esse casal aí que armou todo o esquema, planejou a morte do André, e outro homem também. Boa tarde. Boa tarde, Passaia, equipe. Realmente é um crime covarde. O André Cobus, com 17 anos, em Santa Catarina, foi chamado, convidado por uma moça que ele paquerava via Facebook. Ela o chamou para morar aqui em Curitiba, prometendo uma vida boa, né, com trabalho e tudo mais. Chegando aqui no mês de novembro, a morte dele foi dia 23 de dezembro de 2018. Ele chegando em novembro em Curitiba, foi morar junto com essa moça, maior de idade, muito bonita. Chegando no local, ele deve ter percebido que ela era uma traficante de pequeno porte, envolvida com traficantes maiores. Na mesma casa, no bairro Santa Cândida, moravam já na mesma casa outros 2 rapazes também envolvidos com o tráfico de entorpecentes. E aí, em seguida, o namoro não deu certo, muito provavelmente porque Cobus, que não era de sair muito e nem era traficante, deve ter não tido compatibilidade com essa moça. Nisso, ela começa a namorar um segundo adolescente. Esse adolescente vem morar com ela e passam a exercer o tráfico. Tanto assim é que 1 mês e pouco depois da morte do Cobus, esse novo casal, foi pego com drogas e foi autuado em tráfico de drogas em flagrante delito, tá? A Maiara, essa moça, essa maior, né, que coaptou aí a vítima de Santa Catarina, ela gostaria então que a vítima saísse da casa, não ficasse mais ali. A vítima já estava em vias de voltar para a casa da mãe, em Santa Catarina, ou mesmo na casa de uma outra tia residente no Paraná. E ela falaciosamente, mentirosamente, jogou a informação de que para os chefes no tráfico, que são faccionados com o PCC, de que ela teria sido abusada sexualmente
pela vítima, o Ela que era mentiu. mentira. Ela mentiu, então, para esses traficantes, para que eles cometessem o crime, delegado. O PCC deu o aval da morte do André Cobos e com isso vieram 2 disciplinadores para executar o julgamento. E o julgamento né, é um julgamento bastante interessante. Na verdade, se trata de uma execução. E foram à casa da vítima, buscaram ela, levaram ela de carro, os 2 atiradores, até o local da sua morte, que se trata de uma rua bastante sem movimento, sem iluminação e erma. Agora, um desses atiradores, os executores desse crime, Passaia, já estava preso, acusado de tráfico de drogas, teve a prisão preventiva decretada, vai responder por esse homicídio também. Agora a gente tem aí a fotografia do homem que continua foragido, é o Eduardo Borges de Góes. Delegada, a polícia então agora procura por esse homem. Veja bem, nós temos 2 executores com mandado, mas os 4 serão indiciados em homicídio qualificado, né? E esses 2, um deles está preso, já estava preso por tráfico de entorpecentes. Nós representamos pela prisão preventiva, afirmando os elementos. A juíza entendeu que são a verdadeira informação, os dados da investigação, decretou a prisão preventiva desse que já estava preso em vias de ser solto nessa fase, né, do coronavírus. Estava em vias de ser solto, agora ficará. E o segundo autor, atirador, que são 4 autores, então o segundo atirador está foragido, foram feitas inúmeras diligências para localizá-lo, ele está escondido e nós pedimos aí apoio da população no sentido de denunciar onde ele se encontra para que a polícia possa efetivamente concluir esse caso com êxito pleno. E só confirmando, Passaia, a jovem, a Maiara, essa jovem muito bonita que a gente vê aí nas imagens, que armou toda essa emboscada, mentiu inclusive para esses traficantes de que teria sido abusada sexualmente pelo André. Ela também vai responder por esse crime, né, delegada? Ela já foi formalmente interrogada e ela também vai responder pelo homicídio qualificado e organização criminosa. Delegada, muito obrigada pelas informações. Reforçando aqui, passar então o Eduardo Borges de Góes, que continua foragido. A polícia pede então aí que a população ajude com denúncias anônimas. O telefone do Disque Denúncias aqui da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa é o 0800 643 1121. Agora, passar, quem também está aqui com a gente vai falar sobre esse caso é a mãe, a Cristina, mãe do André. A Cristina estava me contando que ela, por muitas vezes, impediu que o filho saísse de casa, implorou para que o André não deixasse a casa, né, mãe? Como é que foi isso? Como é que era esse relacionamento de vocês? Ele estava muito insistente em vir ter esse relacionamento aqui em Curitiba com a Maiara, né? Boa tarde. Boa tarde. Sim, com certeza. Eu conversei com ele quando soube desse convite, né, da parte dela, que eu não tinha conhecimento quem era a pessoa, né, mas sabia que tinham feito o chamado para ele vir para Curitiba. O alertei sobre o risco, sobre o perigo, né, de estar se envolvendo com uma pessoa desconhecida, mas não me ouviu. O coração já dizia que algo de errado estava acontecendo ali. Com certeza. Ele era um menino muito família, ele era tranquilo, não era de balada, não era de ficar fora de casa. As amizades dele conhecia todas, tanto as amizades quanto os familiares, né? Então não tinha um convívio, né, numa vida da forma que foi apresentada para ele aqui. Como é que teu coração está nesse momento, mãe, vendo o caso sendo solucionado? O que você está sentindo agora? Eu imagino que é uma mistura de sentimentos. É uma mistura. É difícil falar do André. Não é fácil, né, para nenhuma mãe. Esse 1 ano e 3 meses aí a gente teve o apoio da doutora Tatiana, dos investigadores. Eu sempre estou acompanhando o processo, né? Ela sempre dando o maior apoio, né? E chegou à conclusão do processo. Então, peço assim encarecidamente o apoio da população, né, para verificar a imagem do Eduardo, que ainda está foragido, é um dos atiradores, né? Matou meu filho bruscamente, né? Foi trágico o que aconteceu com ele.
Então peço encarecidamente para que a população dê esse apoio para a polícia, com qualquer informação que tenha que possa vir ajudar para a gente conseguir chegar à pessoa de Eduardo. É 0800 643 1121. Muito obrigada, mãe, pelas informações, por esse tempo dedicado aqui à nossa equipe também. A mãe com muita dor no coração, esse sentimento de revolta que também está aqui com ela. E fica o apelo, Passaia, dessa mãe, então, para que a população ajude a identificar essa pessoa que ainda está foragida, responsável pela morte do filho dela. Eu volto com você. Se você tiver qualquer outra informação sobre a Maiara, por favor, minha gente, eu quero falar mais sobre isso nos próximos dias. Uma menina que teve coragem de armar a morte do namorado por vingança. A mulher que não moveu um dedo, senão as próprias palavras, para tirar a vida do namorado. Ardilosa, muito ardilosa. Ela começou no mundo do crime muito cedo, porque já convivia com outros traficantes, já sabia o que era coisa errada, e de repente esse coração enegrecido, que fica escondido através desse sorriso fácil, conseguiu um crime tão bizarro desses. Qualquer outra informação sobre essa garota, por favor, converse comigo pelas redes sociais, porque sabe quando você tem aquele pressentimento que tem mais gato aí no meio desse mato? Tem mais lebre para sair daí. Não foi só esse assassinato, não.